Graça e paz, queridos, nós hoje estamos aqui para dar início à nossa lição de número 7. Hoje nós vamos estudar o ministério de Eliseu, né? Nós já temos visto na lição passada Eliseu, juntamente aí com o profeta Elias, mas agora ele já está aqui no seu ministério. E nós vamos estudar aqui coisas muito importantes a respeito desse grande homem de Deus do Velho Testamento, profeta Eliseu, né? O nosso texto áureo ele está em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. E a verdade prática diz: Deus usou Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Então Deus usou e continua usando, né? O nosso texto áureo, conforme eu disse, está em 2 Reis 3,11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu era conhecido assim, por aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, né? A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 Reis, capítulo de número 3, versículos 5, 9, 11 a 14, 18. Capítulo 4, versículo de 1 a 7, versículo 38 a 41, certo? Vamos estudar essa lição muito importante. E também importante, é um pedido que eu te faço, você que está nos dando a honra aí da sua presença. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí. Do lado direito aí do nosso vídeo, você está vendo aí, tem a palavra inscrever. É só tu dar um toquinho aí, se inscreve aí, ajuda a gente aí a continuar levando a palavra do Senhor, tá bom? Ajuda a gente aí se inscrevendo, dando seu toque, seu like também, não deixando de compartilhar com seus amigos, seus grupos, tá bom? E dá um toquinho no sininho para você sempre receber novos vídeos. Se você quiser ver os mais de 300 vídeos que tem aí no nosso canal, é só você clicar na minha foto ou no nome, aí vai abrir o canal todo, você toca em vídeo em cima, dá um toquinho e você vê os vídeos que você quiser, tá bom? Fica à vontade aí, pode vasculhar o nosso canal todo. Então, o nosso objetivo geral da nossa lição hoje é destacar alguns milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Bem, o ministério de Eliseu, na nossa introdução, foi marcado por acontecimentos extraordinários, milagres, né? Muitos milagres. Nessa lição nós vamos estudar 3 milagres. O primeiro milagre foi das águas que alagaram um vale sem que houvesse chuva, né? Não choveu, não teve vento, não aconteceu nada, mas Deus fez o milagre da água que encheu todas as covas que Eliseu pediu para cavar. Bem, também a multiplicação do azeite da viúva, outro grande milagre, né, profetizado pelo profeta Eliseu. E também, né, a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos dos profetas, né? Então, nesses 3 eventos, estão evidentes o que? A fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu, né? Ninguém pode negar que Eliseu tinha a unção de Deus na vida dele para exercer o grande ministério profético que ele exerceu, né? Então, vamos lá. Número 1 aqui. Eliseu, ele salva 3 reis de seus exércitos, né? A Bíblia mostra, né, que Eliseu profetizou e aconteceu, né, esse grande milagre. Bem, número 1 aqui. Eliseu salva 3 reis de seus exércitos. Número 1, reis bons e maus. No período do reino dividido, né? Depois que o reino foi dividido, as 10 tribos
para um lado e as duas para o outro, né? Houve assim alternância entre bons e maus reis, certo? Houve reis bons e maus, né? E péssimo, né? Também. Então essa distinção não leva em conta apenas aqui o modo, né, que esses homens administravam. A questão de ser um mau rei ou bom não é questão só administrativo, mas também, né, no seu modo como eles tinham comunhão com Deus. Então, não era só questão de administrativo, o reino, né, o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Entendeu? Então, essa questão é muito importante na forma como os reis se relacionavam com Deus. Então, quando era um tipo Acabe, o relacionamento com Deus era nenhum, né? Ele se relacionava com os deuses da idolatria deles. Então, mas isso aí foi uma coisa que não teve jeito, né? Todos eles conheciam o Deus de Israel, mas tinha um que optavam, como Acasias, nós vimos na outra lição, optou pelos deuses dos filisteus. Então, os deuses das nações. Porque Deus, qual era a intenção de Deus? Era usar Israel para atrair as nações para ele, né? Mas Israel fez o contrário. Em vez dele atrair as nações ao Deus de Israel, dando um bom testemunho, Israel foi atraído pelas nações, seguindo os deuses deles. Entendeu? Fizeram tudo o contrário do que Deus planejou e pagaram um preço muito alto por causa disso. Então, alguns reis, além de desobedecer e desprezar Deus, ainda promoviam o culto idólatra, adoravam ídolos, né? Esse era o grande problema, né? Eles adoravam e promoviam, levando outras pessoas ao mesmo caminho que eles estavam seguindo, né? Então, se eles adorassem somente, mas não incentivassem os outros a seguir o caminho dele, o mal seria menos, né? Seria menor. Mas, infelizmente, eles adoravam e promoviam ainda o culto idólatra. Número 2 aqui. Vamos aqui, uma coisa interessante. 3 reis, né? Eles vão à guerra contra os moabitas, né? A Bíblia diz aqui, né, em 2 Reis, que os moabitas se revoltou contra Israel porque eles eram vassalos de Israel, né? E eles não queriam mais pagar imposto a Israel. Então, Jorão, rei de Israel, como seu pai Acabe, foi reprovado pelo Senhor, né? Josafá, rei de Judá, foi até um bom rei. O mal dele foi colar com essas criaturas. Promovendo, né? Josafá foi um bom rei, promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. Repito, o problema dele foi ter colado com Acabe e depois colar com o filho dele. O problema dele foi esse, né? E o rei de Edom, vassalo de Judá, certo? Então, o motivo da guerra foi o quê? A rebelião dos moabitas, que na época pagavam imposto pesado ao rei de Israel. Então, vou repetir aqui, os reis que estavam junto aqui: Jorão, rei de Israel, certo? Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom também, tudo junto, certo? E eles estavam num determinado lugar, certo? Preparado para a guerra. Então, partiu o rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom, e andaram rodeando uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinham água. Entendeu? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas, né? Então, estavam 7 dias ali no seco, já morrendo de sede, né? Então, só tinha uma solução: um milagre de Deus, ou eles desistiam, né? Então, número 3, a predição de Eliseu se cumpriu, certo? Então, eles descobriram, Josafá perguntou se tinha algum profeta do Senhor ali, e isso foi apresentado, né, o Eliseu, certo? Então, Eliseu sendo apresentado ali, ele entregou uma profecia, certo? Eliseu
entregou isso aqui, ó. Porque assim diz o Senhor. Primeiro ele fala, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, abre valas, abre muitas valas aí, né? Tem que ter fé, hein? Senão não vai falar isso, não deserta ele fazer isso, né? Porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda, se isto é pouco aos olhos do Senhor, também vos entregará a ele os moabitas nas vossas mãos. Olha só que bênção, né? Não ia ter vento, não ia ter chuva, não ia ter barulho nenhum, mas ia aparecer tanta água, né? E de repente começou a aparecer aquela multidão de água, né? Milagre de Deus. Então, era um homem de Deus, né? Ele profetizou, aconteceu, não tem jeito, né? Bem, então, em respeito ao rei Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos, sem chuva, né? Não, sem nada. Deus realizaria o milagre, como entregaria a vitória sobre os moabitas. Então, na palavra do homem de Deus, as coisas aconteciam, né? Então, ele salva esses 3 reis, é usado poderosamente por Deus. Então, Eliseu era um homem de fé, era um homem de confiança, era um homem que as pessoas se sentiam bem perto dele, porque da sua boca só saía aquilo que acontecia, né? Ele não era um homem de julgar conversa fora, entendeu? E não tinha medo. Ele falou para o rei de Israel, ó, eu vou te dar atenção por causa do rei Josafá que está aqui, porque senão não olhava nem para a tua cara. Porque ele sabia que Jorão era um homem apóstata, certo? Porque os reis, eles tinham esse costume, né, de usar o nome de Deus, mas só da boca para fora, entendeu? Olha o que ele diz aqui, ó. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. Quer dizer, ele sabia quem era Deus, entendeu? Eles tinham certeza da pessoa de Deus, mas só que não obedecia. Usava o nome, só o nome dele. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Por isso que Jesus falou, nem todos que diz Senhor, Senhor, vai alcançar a salvação, não. Entendeu? Isso aí é uma coisa que da boca para fora Deus não está recebendo nada. Deus não se engana, não. Número 2 aqui. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Entendeu? Bem, a situação das viúvas em Israel era crítica, né? A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, né? Pois as mulheres daquela época elas dependiam completamente dos seus maridos para sobreviver, para ter o seu sustento. Então, era uma situação muito desagradável quando o seu esposo morria, principalmente deixando uma dívida enorme como esse aqui, né? Era um homem de Deus? Era um servo do Senhor? Com certeza. Mas não vigiou nessa parte, morreu e deixou a dívida para a mulher. Se a mulher não pudesse pagar, o que aconteceria? Os seus filhos seriam vendidos como escravos para pagar a dívida, ou era tomado, né? Então, era uma situação triste para quem ficou, certo? Então, ela vai ao profeta, certo? Após a morte do marido, a viúva ficou numa situação complicada, pois ela tinha que pagar a dívida, né? E senão os filhos iam tudo para a escravidão, certo? Eram vendidos como escravo mesmo, não tinha jeito, certo? Então Deus, na sua bondade, o que Deus fez? Ouviu o clamor da mulher viúva que suplicou, né, pela sua necessidade. Foi ao profeta. E interessante aqui que ela foi na pessoa certa, né?
Se ela é uma daquelas sem sabedoria, que sai falando com um vizinho ali, com outro vizinho lá, com outro parente aqui, ela não fez nada disso. Ela analisou a situação e foi na pessoa certíssima. Ela foi na pessoa do Eliseu, o profeta de Deus. Querido, como é importante, presta atenção no que eu estou dizendo, como é importante você ir na pessoa certa. Muita gente está se dando mal porque está indo na pessoa errada. Ele não ora, ele não busca direção, fala com qualquer um, quer nem saber. Não faça isso. Está com um problema sério para resolver, ora a Deus. E Deus, se for de Deus que você fale com alguém, peça a direção, né? Ela foi ali ao profeta dirigida por Deus, com certeza ela orou, né? E Deus orientou ela para ir no profeta. E quando ela chegou no profeta, o profeta falou, o que eu posso fazer? Mas ao mesmo tempo Deus usou ele e ele perguntou, o que você tem em casa? Nada. Ah, nada? Ah, não, eu tenho uma pequena botija. O que ela tinha, né, do azeite, ela achava aquilo como nada. É nada enquanto está na nossa mão. Quando você entrega na mão de Deus é muita coisa. Entendeu? Então isso é importante, certo? Ela estava com um medo terrível de seus filhos serem escravizados, né? Isso é muito triste para uma mãe. Então, o que ela tinha em casa? Ela tinha uma única botija de azeite, que foi suficiente para Deus operar um milagre. Querido, precisamos ter fé e colocar o que temos na mão de Deus. Aquele rapazinho, lá na multiplicação dos pães, ele tinha lá um lanchezinho, não tinha? Ele disponibilizou aquele lanche para ser usado e aquilo deu para sustentar uma multidão. O que Deus não quer saber se eu tenho muito ou pouco. Deus quer saber se o que eu tenho está disponível para ele usar. Se o que tu tem é pouquinho, mas está disponibilizado para Deus, pode crer que vai ter milagre, vai ser multiplicado. Entendeu? Deus só não multiplica aquilo que você não usa, não entrega para Ele. Entendeu? Bem, então após ouvir a mulher, o profeta disse que ela tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos, e ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Entendeu? E ela deveria encher a vasilha com azeite, pondo à parte. Certo? Ela tinha pouco azeite, precisava de muita fé para obedecer o profeta. Ela tinha pouco azeite. Agora ela teve que pegar a vasilha com quem? Com os vizinhos. Ah, mas eu não me relaciono bem com meus vizinhos. Se ela é dessa natureza, não ia ter milagre na casa dela. Só teve milagre na casa dela porque ela se relacionava bem com os vizinhos. E por causa disso os vizinhos cederam as vasilhas para ela. Tem pessoas que não se dão com ninguém, né? Ela se dava, porque os vizinhos deram bastante vasilha para ela, né? E o profeta ela encheu todas as vasilhas presentes. Então cessou o azeite, né? O azeite ele só foi disponibilizado enquanto tinha vasilha. Desde o momento que a vasilha cessou, cessou também o azeite. Entendeu? É assim que funciona. Enquanto tiver vaso, o azeite está caindo. Acabou, não tem mais azeite. Entendeu? E ela fez uma coisa muito importante. Após ela ter essa bênção toda dentro de casa, né? Ela voltou ao profeta. Ela podia, né? Bem, agora eu já tenho tudo suficiente, agora é comigo. Agora eu vou cuidar da minha vida. Não, ela não foi ingrata. Ela voltou ao profeta. Quando ela estava precisando, naquela situação crítica, ela foi ao profeta. Depois que o azeite multiplicou, que ela tinha azeite à vontade, ela voltou ao profeta do mesmo jeito. Entendeu? Aí o profeta orientou ela de novo. Entendeu? O profeta falou para ela, olha, agora você não me dá a metade para mim. Não. O profeta falou, olha, faz o seguinte, paga a tua dívida e vai viver do resto. Ele não pediu nada. E os profetas naquela época passavam problema, necessidade, mas Eliseu sempre manteve a sua postura nessa situação. Ele nunca explorou ninguém. Né? Você tem que me dar X, nada disso. Ele simplesmente falou,
vai, paga a tua dívida e vai viver do resto. Acabou, não quero nada. Né? Ele podia aproveitar, mas ele não fez isso. O homem de Deus é assim. Né? Então, ele mostrou um caráter tremendo. E a mulher obedeceu, entendeu? Número 3, fé, obediência e família unida. Nesse milagre funcionou a fé, entendeu? E a obediência, sem o qual não teria o milagre. Ela poderia ficar pensando, pô, não vai dar certo, eu tenho uma cumbuquinha de azeite assim. Agora eu vou mandar meus filhos aí pela vizinhança. Ela não deixou se abater pelo desânimo, nem pela incredulidade. E foi obediente. O profeta mandou fazer, eu vou fazer. E fez, e se deu bem. Entendeu? Fé, obediência e família unida. Fecha a porta. Isso aí é entre você e sua família. Tem coisa que é entre você e sua família. Não bota no ventilador, não. Entendeu? A pessoa tem que ter sabedoria de Deus para poder, né, resolver as suas situações. A pessoa, às vezes, é um problema familiar, é algo da casa dele e ele fica botando no ventilador para todo mundo. Essa mulher, ela teve uma sabedoria tremenda, né? Nesse milagre funcionou a fé, a obediência, sem a qual não ia ter milagre nenhum. Em regra, né, os milagres de Deus não vêm de coisas grandes, mas de coisas pequenas, certo? Como a multiplicação dos pães que eu falei aqui. Um pequeno lanche de um menino, houve uma multiplicação de pães para milhares e milhares de pessoas. Então o que Deus quer é disponibilidade para ele poder multiplicar. Quantidade para Deus não está falando nada, que é ele que multiplica. Né? É assim que funciona com Deus, é fé. Ao pedir aí para fechar a porta, né, indica o quê? Que o milagre seria na intimidade da família. Isso significa o quê? Que Deus se agrada de uma família unida em torno de quê? De um ideal sagrado. Ali ele não estava reunido aleatoriamente, de bobeira não. Estava reunido ali com um ideal, com um objetivo, obedecendo a voz do profeta. Ok? Então vamos para a parte final agora. Número 3, a morte que havia na panela. Bem, uma escola de profeta. Bem, os filhos os discípulos, né, dos profetas, eles estavam radicados ali em Betel, Jericó, Gingal, né? E nessas escolas, os alunos, né, nas escolas de profetas, eles eram encorajados a buscar melhor compreensão da palavra. É como se fosse um seminário hoje, né? E eles estudavam a palavra, aprendiam, né? Tendo um líder como Eliseu, como eles não aprenderam, né? Muita coisa boa, tanto pelo exemplo, pelos milagres que eles presenciavam e pelo que eles aprendiam da palavra também. Então, ali eles desenvolviam assim, um relacionamento melhor com a palavra de Deus, né? E também com Deus, que era muito importante. Como discípulos dos profetas, muitos ali, né, eram espalhados ali por toda aquela terra para ser usado em profecia. Uma vez, Eliseu enviou um profeta para profetizar para Jeú, né? E ele foi lá e profetizou. Então, essa escola de profeta era muito importante para os discípulos, né? Para preparar eles. E isso aí capacitava eles para resistir à apostasia. Porque, infelizmente, né, temos estudado os reis, a maioria dos reis, principalmente os de Israel, eram tudo rei apóstata. Os reis que conheciam Deus, conheciam a palavra, conheciam a lei, mas viviam na apostasia, não queria obedecer. Eram desobedientes à palavra de Deus. Então, esses profetas, discípulos de profetas, eram preparados para confrontar esses homens, para não aceitar a idolatria, não aceitar a apostasia que imperava em Israel, a idolatria, então nem se fala, né? Era ídolo para tudo quanto é lado. Então, eles eram
perseguido, porque esses profetas não aceitavam isso. Não aceitavam de jeito nenhum, porque eles eram ensinados. É lógico que tinha os falsos profetas, mas nessa escola de profeta eram os profetas mesmo que aprendiam com Eliseu, por exemplo, né? E eles eram perseguidos porque eles obedeciam aquilo que eles aprendiam, não aceitavam a idolatria, não aceitavam a apostasia, não aceitavam cochear em dois pensamentos. Então eles eram perseguidos por alguns reis, né? Então isso aí acontecia. Então, número 2 aqui, a morte na panela. Então foi na escola de profeta de Gilgal que o profeta Eliseu ordenou que se fizesse um ensopado lá para alimentar os discípulos, né? Provavelmente por não conhecer as plantas, um deles lá pegou junto com legume uma planta venenosa, né? Talvez ele não conhecesse bem a planta e misturou lá com veneno e botou lá na panela para todo mundo comer, né? Então, quando eles foram comer, eles perceberam, né, que tinha morte na panela, certo? Então, alvoroçou tudo, né? Então, quando a comida foi servida, os homens logo que provaram, gritaram, a morte na panela. Então, Eliseu pediu um pouco de farinha, né, o profeta, o homem de Deus, e colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. Entendeu? Então nós vimos aqui 3 milagres. O primeiro, daquela água em abundância, sem chuva, sem vento, sem nada, do nada apareceu aquela água lá. E a outra, aquela multiplicação do azeite, né? E agora a morte na panela ele tirou, fazendo esse grande milagre. Então nós vemos aqui 3 milagres importantes realizados no ministério do profeta Eliseu. Então a conclusão, nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante algumas iniciativas ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. O que queremos dizer com isso? É aquilo que sempre falamos. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos por Deus como cooperadores de Deus. Entendeu? Então, Deus pode fazer tudo, mas Ele não faz. Nós temos a nossa parte. Nesse milagre aqui, teve a parte de, por exemplo, no caso da viúva, né? Qual foi a parte dela? Ela teve que buscar vasilhas vazia, ela teve que despejar o azeite na vasilha, ela teve a parte dela. Deus não ficou fazendo para ela isso, não. Deus não foi na vizinhança pegar a vasilha, né? Deus não ficou jogando azeite na vasilha. Quem tem que fazer isso foi ela. Deus só multiplicou, né? Então, nós aprendemos nesse milagre que Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. O importante é a gente se disponibilizar para ser usado por Deus, tá bom? Então, que Deus te abençoe e até a próxima lição de número 8, que nós vamos estar aqui em nome de Jesus, tá bom? E não se esqueça de dar o seu like aí e também de se inscrever no nosso canal. Do lado direito aí está a palavra inscrever, dá um toquinho aí, se inscreva e nos ajuda aí a continuar a ministrar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe.